o torcedor do Flamengo está preocupado. Será que o Rafinha vai poder jogar daqui a 9 dias contra o Grêmio? Olha, temos o exemplo do Renato Augusto, né, Cassada? A gente estava falando. É a mesma lesão que o Rafinha sofreu, a mesma fratura, né, no arco zigomático, o Renato Augusto sofreu em 2013. Foi num jogo contra o Bahia, e aí, menos de 10 dias depois, ele já estava em campo com essa proteção para enfrentar o São Paulo no jogo pela Recopa Sul-Americana. São Paulo e Corinthians decidiram o título naquela oportunidade. Um era campeão da Libertadores, outro da Sul-Americana. Ziotti queria comprar essa máscara, ela não estava à época à venda no Brasil. O que eles fizeram? Ele e o Edu Gaspar entraram na internet e descobriram que em Campinas havia uma máscara dessa sendo vendida por R$400. Mandaram o motoboy veio, comprou e usou. Aí depois, no meio do jogo, ele desistiu disso daí, jogou do lado, mas enfim, o fato é o seguinte, a contusão é a mesma, claro que cada organismo reage de uma determinada maneira, mas há uma referência, né? O Renato Augusto conseguiu poucos dias depois voltar a jogar, inclusive jogou aquela partida, estava no banco. Uma contusão que o Renato teve no Flamengo também, bem antes, né? Ou seja, João, dá para entender que correndo um risco é verdade, mas não é isso que vai tirar o Rafinha do jogo contra o Grêmio. É uma boa notícia. É um risco, claro que é. O ideal seria não entrar. Mas a gente sabe como o jogador né? E o Rafinha que não vai querer ficar fora desse jogo de nenhum jeito. E a torcida do Flamengo está torcendo e rezando para que a Rafinha entre em campo mascarado. No dia 23, hein, Edmundo? Ele estava tendo trabalho ontem com o Rony, depois o menino João Pedro, que veio do... João Lucas. Veio do Bangu, né? Veio do Bangu. Onde eu tirei Pedro. João Lucas que teve bastante trabalho, mais trabalho ainda, porque entrou meio perdido, né? O Rodolfo não dava a cobertura necessária, tanto que o Jesus tirou também o zagueiro Rodolfo, e aí depois o Flamengo se acertou ali, porque o Rony começou o segundo tempo a 1000 por hora. Claro que a experiência do Rafinha faz muita falta, né? Ver se ele se recupera. São muitos probleminhas que o Flamengo tem. O Flamengo foi direto já, né? Tá indo lá para Fortaleza, tá levando as duas questões com afinco ali, com determinação para ganhar as duas, e corre esses riscos, né? De perder um jogador aqui e outro ali, se bem que para esse próximo jogo volta o Rodrigo Caio, aliás, volta o Gabriel Barbosa e principalmente o Rodrigo Caio, que foi lá passear. É isso aí. Inclusive, a informação é que eles estão chegando a Fortaleza. Foi lá onde mesmo? Singapura, Amsterdã, Fortaleza. O Rodrigo Caio e o Gabigol estão chegando na capital cearense e o Flamengo também já seguiu para lá e treinou hoje pela manhã em Curitiba. O repórter Flávio Vinick, nosso artilheiro, estava lá e acompanhou toda a movimentação que foi no CT do Coxa. Fala aí, Vinick. O Flamengo começou aqui no CT do Coritiba a preparação para enfrentar o Fortaleza na próxima quarta-feira no Castelão. Uma preparação que já começou com polêmica. Isso por causa da presença. O departamento de futebol do Flamengo contrariou a ordem da CBF e não liberou o Renier para se apresentar à seleção brasileira sub-17. A apresentação seria nesta segunda-feira. O jogador segue com o grupo que vai para Fortaleza. O caso vai ser conduzido agora pelo departamento jurídico do clube. A CBF já tinha comunicado que não havia possibilidade de abrir mão do Renier e de nenhum outro jogador convocado para o Mundial sub-17. A presença do Renier no Flamengo ganhou importância depois que a lista de desfalques da equipe aumentou para o jogo de quarta-feira. Jorge Jesus já não contaria com Felipe Luiz, Arrascaeta e Berrio no departamento médico. Agora pede também Rafinha, com fratura na face, que vai passar por uma cirurgia nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Everton Ribeiro e Bruno Henrique também não jogam, porque foram suspensos após serem punidos com cartão amarelo na vitória sobre o Atlético Paranaense. A punição dos dois e o grande número de jogadores lesionados revoltou o técnico Jorge Jesus. Um é casual. 2 pode ser, aconteceu. 5 com fraturas. Enquanto o time treinava, havia um grupo ansioso fora do CT.
até que eles tiveram uma surpresa. Jorge Jesus saiu do centro de treinamento e foi atender os torcedores. Tirou fotos com todos na maior paciência, deu autógrafos aos fãs e emocionou os garotos, como o Igor, de 10 anos de idade. Esperava ter esse contato com o Jorge Jesus? Não. Ele é meu treinador favorito, ele levou o Flamengo até o topo. O carinho que recebe dos torcedores por onde passa serve de combustível para o Jorge Jesus. O Flamengo é uma nação e tu, como representante deles, tens que os perceber e tens que perceber muitas das vezes o esforço que eles fazem para estar aqui horas só para verem passar os jogadores. Flávio Vinick, do CT do Coritiba, na capital do Paraná, para o Fox Sports. Muito legal, hein? Fortaleza chegando lá já e peitou a CBF, não liberou o Renier não, hein? Esse caso é um caso... o Flamengo tem razão, porque tem um jogador, paga o jogador. Agora, é um pecado você não conseguir organizar um Mundial Sub-17, mesmo sendo Sub-17, que o Brasil é sede do Mundial. Quando o Brasil começou a se preparar, um ano atrás, o Renier não jogava no Flamengo principal e o Thales Magno não jogava. No fundo, o que podia ter havido era o bom senso de dizer, bom, então agora os jogadores que estão no time principal não vão ser convocados. São dois. Dois gols no Santos principal. Mas o Caio Jorge não está sendo utilizado. O Caio Jorge não jogou nenhuma partida do Campeonato Brasileiro. O Renier é importante para o Flamengo, o Thales Magno também é. Aí acabou se criando um desgaste. O Branco fez uma reunião, uma coletiva muito forte, dizendo que a seleção brasileira precisa ser bem representada nos mundiais. A seleção brasileira, todo mundo reclama quando o Brasil não se classifica para o Mundial Sub-20, quando não vai bem no Mundial Sub-17. Ele tem razão. Só que isso passa por calendário. Se você não tem calendário, o jogador Sub-17 da seleção da Inglaterra, da seleção da Espanha, da seleção da Itália, da seleção da Alemanha, não joga no Bayern de Munique, no Real Madrid, no Barcelona, porque você tem um time mais maduro. No Brasil joga. Verdade. Meus amigos, ontem, 2-0 dentro da Arena da Baixada. O Flamengo não vencia o Atlético Paranaense em Curitiba por Campeonato Brasileiro há 45 anos. A última vez foi em 70. Zico, iniciando a carreira, fez um dos gols daquele jogo. É uma vitória que dá o seguinte recado: olha, dificilmente nós vamos perder esse título, até pelas ausências todas, a lista de desfalques grandes. Sim, a situação do pênalti revertido, a lesão do Rafinha, né? Antes do jogo, né, o pessoal trazia essa informação, eu comentei isso, se não me engano, no debate final, semana passada. Mas o Flamengo não ganha em Curitiba, isso é uma coisa histórica. Pelo Campeonato Brasileiro, a última vez foi lá com o Zico, nos anos 70 e tal. Gente, o que o Flamengo tem feito até aqui nesse campeonato é completamente diferente do que fez no passado. Ele está batendo recorde de pontuação, de gols e tal. Ele está acima. É uma campanha diferente. Então não se pode usar algo que tem sido regular nos últimos anos, porque o Flamengo desse ano não se compara com o próprio. E era possível, tanto foi, que o Flamengo foi lá e venceu o jogo diante de todas as adversidades, contra o campeão da Copa do Brasil, jogando em casa no gramado sintético, Flamengo desfalcado, e foi lá e ganhou o jogo. E ganhou, e não dá para você dizer, não merecia ganhar. Foi um jogo difícil, como a gente sabia que seria, porque o Atlético é um bom time, mas o Flamengo se impôs fora de casa. Então, é sim, mais um recado, porque eu mesmo falava aqui, olha, o Flamengo entra num momento, num terceiro estágio, em que ele vai lidar com desfalques. E como será que ele vai lidar com esses desfalques? Tá aí. Ganhando do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É uma vitória emblemática. Jogada linda, hein? No início do programa você falou da marcação alta do Flamengo e a gente colocou aqui o gol do Bruno Henrique, né, o primeiro gol do Bruno Henrique, para exatamente você analisar com a ajuda aí da tecnologia. Edmundo, olha lá. Olha só, João, a gente vê para cada jogador do Atlético Paranaense, inclusive o goleiro, tem um jogador do Flamengo. Você vê mais jogadores tirando o goleiro, agora tirando o goleiro, mais jogadores do Flamengo dentro da área do Atlético Paranaense do que do Atlético Paranaense. Então, um risco muito grande. O goleiro Léo não me parece ser tão especialista para jogar com os pés.
até porque já deveria ter dado o chutão. Bruno Henrique foi muito esperto, mas acho que é dentro do treinador. São 7 jogadores do Flamengo dentro da área adversária. Só que se você for olhar, os zagueiros também estão para frente do grande círculo. Então, assim, encurtando o corte, marcando pressão e levando o adversário ao erro, independente de onde joga. Então, esse é o mérito do treinador. Acho que são coisas que os outros treinadores deveriam pegar. Futebol não tem muito segredo, não. Você tem que copiar um pouquinho de cada um, trazer para dentro do seu estilo e ganhar os jogos. E é isso que o Jorge Jesus está fazendo. Ontem, o melhor jogador do Flamengo foi o Diego Alves. Grande partida, hein? Ele fez uma excelente partida. Então, sinal de que o Flamengo sofreu, né? Não foi uma vitória fácil, embora o placar tenha sido 2-0. Mas o momento é tão bom, a confiança é tão grande, que o Bruno ganhar, ele fica procurando a bola e quando ele vê a bola tá dentro da rede, já depois de um toque magnífico de calcanhar do Everton Ribeiro. O Flamengo perde 2 jogadores importantes, né, talvez os 2 principais de ontem, né, que Everton Ribeiro e Bruno Henrique, mas tem de volta o Gabigol e aí vai se equilibrando, né, Rodrigo Caio vai se equilibrando para poder continuar com essa vantagem, porque vai ter uma hora ali na frente, João, seja às vésperas do jogo do dia 23, seja às vésperas do jogo do outro dia 23, né, da final da Libertadores, o Flamengo vai ter que pensar. Eu acho que não vai ser constante essas contusões. Né? Uma hora isso aí vai parar, um se recupera, enquanto o outro... Agora, hoje é um número muito expressivo de jogadores fora de combate que preocupa. Apesar do Vitinho ter feito uma partida espetacular na quinta-feira, não repetiu no domingo, e ser um jogador que o Jorge Jesus pode contar no momento de emergência. O Lucas também ontem, o Lucas Silva também jogou bem, jogou uma boa partida. O Renier nem utilizado foi. Então, assim, tá construindo um grupo que vai precisar ter cuidados. Vai precisar